Pessoal, então dando sequência às nossa bateria de resolução de questões aqui no PCI, eu trago a vocês uma questão interessantíssima que caiu no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Banca VUNESP, foi em 2008. Essa questão foi interessante, pessoal, porque ela faz uma análise da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela é uma questão interessante que trabalha vários aspectos da declaração. Então, vamos lá às assertivas. Considerando a evolução histórica, os marcos jurídicos fundamentais e a estrutura normativa dos direitos humanos, pode-se afirmar que a globalização dos direitos humanos forçou os Estados a escolherem entre um sistema global e um regional de proteção dos direitos humanos, uma vez que ambos os sistemas não podiam coexistir. Pessoal, primeiro, não foi a globalização que trouxe a consagração dos direitos humanos. E em nenhum momento foi dito que o sistema global e o sistema regional de direitos humanos eles não podem existir de forma conjunta. Pelo contrário, o sistema global, quando se fala de sistema global, nós estamos falando de ONU. E sistema regional de proteção, por exemplo, nós estamos falando da OEA, da Organização dos Estados Americanos, nós estamos falando da União Europeia, nós estamos falando da Corte Interamericana e Comissão Interamericana. Nós estamos falando do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Logo, é perfeitamente possível os dois coexistirem. Tanto que o sistema, a OEA possui a Comissão Interamericana e também, ao lado da Comissão Interamericana, há a Corte Interamericana. E elas coexistem de forma tranquila com a ONU e os tribunais da ONU, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Por esta razão, pessoal, a alternativa A está errada. Primeiro, porque não foi a globalização que trouxe isso. Segundo, porque é perfeitamente possível coexistir tanto o sistema regional como o sistema universal de proteção dos direitos humanos. B. Os indivíduos passaram a ser sujeitos de direito internacional, mas por razões de soberania ainda dependem dos Estados para adicionar mecanismos de proteção dos direitos humanos. Pessoal, pelo contrário, hoje, principalmente pós-1948, há uma tendência de relativização do princípio da soberania. Ora, os Estados, eles não são, obviamente, cada Estado possui a sua soberania, claro, a autodeterminação dos Estados. No entanto, quando o assunto é proteção dos direitos humanos, essa soberania ela é relativizada. Por exemplo, é perfeitamente possível uma decisão da Corte Interamericana ordenando o país, o Brasil, por exemplo, a cumprir, o Brasil ser condenado pelo descumprimento de normas de proteção dos direitos humanos. Portanto, aquela soberania absoluta, ela não faz mais parte dessa nova roupagem dos direitos humanos. Tudo bem? Portanto, essa assertiva B também está incorreta, porque uma das hipóteses de consagração dos direitos humanos, segundo a própria Declaração Universal, é a relativização da soberania. Tá joia, pessoal? Vamos lá para a letra C. A Declaração Universal dos Direitos Humanos introduziu internacionalmente a concepção contemporânea desses direitos. Perfeito. Essa alternativa está correta. Pessoal, a Declaração Universal, de fato, ela trouxe, ela introduziu uma concepção contemporânea dos direitos humanos, inclusive trazendo uma obrigação para os Estados, o dever dos Estados signatários dessa carta, dessa declaração, de respeitarem os direitos que ali estavam colocados. Portanto, a alternativa C está correta. E a alternativa D, a vítima de uma lesão de direitos humanos deverá acionar, em sua proteção nessa ordem, o sistema jurídico nacional, depois o regional e, por último, o global, em razão da hierarquia da estrutura normativa da proteção. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês para duas coisas. A primeira coisa, não há hierarquia entre os sistemas. Então, não há hierarquia entre o sistema universal, que é o ONU, e o sistema regional, por exemplo, OEA. Não há hierarquia entre a Corte Internacional de Justiça e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pelo contrário, não há que se falar em hierarquia quando o assunto é proteção dos direitos humanos. A segunda consideração que eu faço a vocês, ela está na própria Convenção Americana de Direitos Humanos. No artigo 7º e seguinte,
que fala do princípio do prévio exaurimento dos recursos internos. Ou seja, é necessário que haja o esgotamento, a regra, que haja o esgotamento da jurisdição interna para ingressar com uma ação no sistema interamericano. No entanto, pessoal, quando houver demora injustificada, atraso, ausência de devido processo legal, nessas hipóteses não precisa haver o prévio exaurimento dos recursos internos. Noutras palavras, pessoal, é possível aquele lesado mover uma ação diretamente na Corte Interamericana de Direitos Humanos e não esperar o trânsito em julgado da sentença na jurisdição brasileira, na jurisdição ordinária. Tudo bem? Um exemplo clássico disso foi o caso Maria da Penha versus Brasil. Pessoal, o caso Maria da Penha versus Brasil ficou 15 anos para ser julgado nas instâncias brasileiras. Não houve nem trânsito em julgado. Logo, o Brasil, o caso Maria da Penha foi levado diretamente à Comissão Interamericana justamente pela demora injustificada do Brasil ao apreciar o caso. Um outro exemplo clássico é o caso da guerrilha do Araguaia, o famoso caso Gomes Lund e outros versus Brasil. Esse caso, o Supremo ficou para analisar esse caso quase 30 anos. A jurisdição brasileira ficou para analisar esse caso e, portanto, não fez essa análise. Logo, pessoal, quando o assunto é demora injustificada, quando o assunto é ausência de direito de defesa e proteção de direitos humanos, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos consagra a relativização do princípio do prévio exaurimento dos recursos internos. Logo, não precisa esgotar todos os recursos para pleitear uma ação nos órgãos regionais de proteção dos direitos humanos. Por essa razão, a alternativa D está incorreta e a alternativa correta, portanto, é a letra C.